E aí, meu amigo, minha amiga advogada, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre uma entrevista de emprego que eu fiz, né? Bom, antes de tudo, deixa eu me apresentar. Meu nome é Thiago, sou jovem advogado e faço vídeos sobre a vida do jovem advogado aqui para o YouTube. Se você gosta desse tipo de conteúdo e se interessa sobre isso, já se inscreva no canal, deixe o seu like, que hoje eu vou falar sobre essa outra experiência que eu tive. Bom, nesses últimos vídeos eu até comentei que eu ia procurar algumas formas de ter uma renda a curto prazo, né? Ou me inscrever numa plataforma de correspondente jurídico, ou então tentar um emprego de associado. Apesar de algumas pessoas não me aconselharem, eu queria ter essa experiência, né? Por mim mesmo, antes de ter algum julgamento. Teve um colega até que comentou de eu fazer um vídeo sobre isso, mas hoje eu ainda não posso fazer porque eu não tive essa experiência, né? Então não adianta eu fazer um vídeo com base nas experiências das outras pessoas. Eu prefiro ter minhas próprias opiniões. Eu podia estar enganando aqui vocês, falando algo que eu ainda não vivi, então isso seria meio que falso da minha parte. Eu não gosto de ser assim. Eu quero realmente trazer a realidade aqui pro canal. Bom, desde quando eu consegui meu AB, que eu venho mandando currículos, né, através do LinkedIn, lá tem bastante vaga. Eu não sei qual é a sua região, né? Como eu já falei, que eu sou de Teresina, lá no Piauí, lá não tem tanta vaga como aqui onde eu moro, que é em Porto Alegre. Em Porto Alegre tem bastante. Acho que aqui a região sul, realmente o LinkedIn é mais usual do que lá no Nordeste. Então aqui realmente tem bastante vaga no LinkedIn. E eu sempre mandei. Apesar das vagas, na maioria das vezes, ser com experiência. E como eu, quando comecei a advogar agora em janeiro, eu não tenho experiência, né? E eu sempre sou sincero. Se tiver que acontecer, vai acontecer e não vai ser por uma mentira. Eu acho pior do que eu chegar lá na hora e falar que não tenho experiência e lá na hora demonstrar que eu não tenho. Então eu sou bem sincero. Então eu sempre mandei o currículo quando aparecia para advogado júnior, então sempre mandei. E também quando era vaga de advogados que não constavam que precisavam de experiência, também mandava. No caso foi semana passada. Na semana passada apareceu uma vaga lá no LinkedIn para um advogado pleno, né, que é aquele com um pouco mais de experiência. E aí eu mandei. Já 2 dias depois, o perfil da vaga entrou em contato comigo pelo próprio LinkedIn, pelo chat lá, e comentou se eu tinha experiência, né, para saber um pouco mais do meu perfil. E aí eu disse que não tinha experiência, que era um jovem advogado, tinha começado a advogar agora. E aí ela falou, ó, para essa vaga de advogado pleno precisa de ter experiência, mas a gente está com uma vaga de advogado júnior e a gente queria saber pelo menos ter uma noção de como está seu nível. Eu falei, ó, hoje eu tenho algumas ações como advogado autônomo, eu comecei a advogar agora e no momento é isso. Eu falei, você tem interesse em fazer uma prova para a gente nivelar o seu conhecimento e saber qual é o seu nível, né, de conhecimento? E eu falei, tudo bem. Aí ela pediu meu número de telefone, eu entreguei, eu mandei, né, número de telefone, e ela disse que alguém ia entrar em contato. Só que no momento eu assim, não, já passou da fase de eu criar essas expectativas, ficar ansioso por conta disso. Se for da vontade de Deus, eu sou muito religioso, assim, e acho que tudo tem um propósito e tal, e não, acho que a gente não deve ficar ansioso por algo que a gente não tem controle, é o que eu acredito. Então, deixei, né? Já no começo dessa semana, na segunda, que foi o dia da minha primeira audiência, pela manhã, uma moça entrou em contato comigo, né, que era desse escritório, trabalhava lá, querendo saber da minha pretensão salarial, para que a gente pudesse agendar um dia para fazer essa prova. E aí, o que eu conversei primeiro com ela, assim, porque eu queria saber um pouco da vaga, porque eu não queria, e eu não quero, né, uma vaga de CLT, apesar de eu achar que ganha mais em relação à remuneração, fica meio que preso, né, você não pode ter seus clientes, você tem que se dedicar 100% àquele escritório. E para você tentar a sua vida profissional individual, você fica preso, você não consegue conciliar os dois. O meu sonho é assim, eu quero muito ter meu escritório, ter meu nome, conseguir o meu próprio negócio, então isso me prenderia, eu não queria. Se fosse uma vaga que fosse CLT, que me comprometesse desse jeito, tivesse aquela cláusula de exclusividade, eu não queria. E eu tenho interesse, e se fosse uma vaga de associado, onde eu pudesse ter uma liberdade maior, pudesse ter meus clientes, seria um horário mais flexível, eu teria interesse. E aí eu perguntei para ela como era a vaga, ela disse que é uma vaga de associado. Eu falei, tudo bem. Aí eu falei minha pretensão salarial, como era uma vaga de associado, eu não vou jogar lá em cima, né? Eu vou jogar uma média. Tudo bem, a gente pode marcar para quinta-feira, né? Isso segunda para quinta-feira. Tudo bem, vamos marcar.
E aí a gente marcou. Na quinta-feira, bom, chegando lá eu achei até que seria mais pessoas, mas quem fez a prova só foi eu, né? Só tinha eu. E primeiramente seria uma prova, onde eles iriam avaliar os meus conhecimentos. E aí depois, caso eu passasse, eles me chamariam para uma entrevista. Tudo bem, a gente faz aqui, tranquilo. E aí ela me deu uma prova, era uma prova de 20 questões. Questões realmente todas discursivas. Na verdade eram as 25, porque tinha umas duas lá que tinha A, B, C, D. Então dava umas 25 questões no total, todas discursivas, não tinha nenhum objetivo. Realmente em questões práticas. Eu não tenho esse tanto de prática para poder resolver realmente essas situações aí do cotidiano. Eu já tinha uma noção realmente do que poderia cair, que era procedimento, prazo, questões mesmo de direito processual do trabalho. Era uma vaga para advogado trabalhista, né? Já era uma vaga já da minha área que eu atuo, então eu me interessei por conta disso. Então, essas 20 e poucas questões eram realmente questões práticas, referente a processo do trabalho, sobre quais recursos utilizar para tal situação, se eu conhecia tal recurso, para que esse recurso servia, qual era o prazo para interpor esse recurso, e algumas situações de audiência, se acontecesse tal coisa, o que eu faria, se uma testemunha fizesse tal coisa, qual era o procedimento, o que era confissão, os tipos de confissão. Nessas dos recursos já direito de processo de trabalho, eu tinha, assim, 90% eu sabia sobre para que servia um tal recurso e o prazo. Eu também tinha dado uma estudada antes, que eu achei que poderia cair isso, mas em questão às audiências, eu realmente não esperei que cairia isso. Poderia até esperar, né? Era uma coisa lógica que poderia cair, mas eu não me atentei. Então, nessas situações de audiência, eu acho que eu não fui bem. Eu não tenho muitas expectativas boas para essa prova. Mas, assim, eu gostei porque não foi aquelas provas chatas de RH, onde a gente faz aquelas provas de coach para conhecer o nosso temperamento, ou nem aquelas dinâmicas que eu realmente não acredito nisso. Não acredito nesse modo de avaliação. Foi realmente as questões práticas do dia a dia, como eu poderia me sair como advogado. Eu acho que se eu tivesse um pouco mais de experiência, ou então se eu tivesse estudado mais sobre as audiências, sobre o que fazer em determinada situação, eu acho que não tem nem como estudar isso, né? Eu acho que é realmente questão prática do dia a dia. Mas eu acho que se eu tivesse visto mais realmente em relação a essas audiências, eu acho que eu poderia me sair melhor. Como eu falei, eu não fico ansioso nem nada. Se não der certo, a gente parte para outra, tenta outra e vai ser feito o que for para acontecer. Mas foi uma experiência legal. Se você caiu nesse vídeo porque vai fazer alguma entrevista, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Pelo menos para saber o que você vai estudar. Na próxima que eu for fazer, né? Se aparecer aí alguma, eu já sei realmente qual o caminho que eu vou estudar. Eu não tinha nem noção, não tinha nem achado nada assim no YouTube. E a gente vai ver. Se eles entrarem em contato, eu faço um vídeo em relação a isso. Se eles não entrarem em contato, vai servir de aprendizado. Bom, se você já fez alguma entrevista em um escritório e quiser compartilhar aqui com a gente, para que a gente também já tenha noção de como esses processos, comenta aqui embaixo para que venha ajudar aqui a gente, nossos amigos jovens advogados aí que estão nessa caminhada. Então, muito obrigado e até a próxima.